Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do escritório Brasil Salomão. Como todos bem sabem, o podcast é uma continuidade do nosso Sejuro, Centro de Estudos Jurídicos, uma versão mais contemporânea, visando o acesso de todos. Todos os episódios até aqui podem ser vistos pelos nossos canais de streaming especial no YouTube. E hoje é uma data especial, porque temos aqui um convidado ilustre, nosso querido amigo Olavo Alves Ferreira, que por diversas vezes, eu falei justamente do Sejur, que me recordo da quantidade de vezes que aqui ele esteve para tratar dos mais diversos temas. E temos aqui também nosso querido ilustre sócio, João Henrique Domingos, que já está conosco há mais de 20 anos, também especializado em direito tributário, com uma longa e uma bela carreira dentro da nossa estrutura, com uma importância fundamental. Eu vou começar, primeiramente, Domingos, pedindo a licença por você ser da casa aqui, começar com o nosso querido amigo professor Olavo, né? Procurador, mestre, doutor pela PUC, né? Tive a oportunidade de conviver com ele na PUC também. Gostaria que você contasse um pouquinho da tua história de vida, da sua trajetória, e fazendo, inclusive, ao final, uma relação com o tema de hoje, que é a arbitragem, né? Um tema importantíssimo, com certeza cada vez mais presente no dia a dia, com o objetivo de resolver conflitos que dificilmente, com a celeridade necessária, seriam resolvidos pelo Poder Judiciário. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, comparecer aqui na nossa mesa, no nosso Pod Brasil, e a palavra está contigo. Primeiro eu queria agradecer o convite de poder voltar aqui na casa Brasil Salomão e Matos. Aqui é um prazer estar aqui, uma casa que eu tenho o maior carinho e sempre venho com muita felicidade quando temos evento aqui no Sejur. E agora aqui no Pod Brasil está ao lado desses grandes feras aqui, do Rodrigo Forcinetti e do João Domingos. E dizer que é uma honra também estar aqui, porque a história da minha vida profissional está sempre ligada ao escritório, né? Meu pai é muito amigo do Dr. Brasil, eu ouvia aí a faculdade inteira meu pai contando as façanhas do Dr. Brasil como advogado do meu pai, como amigo do meu pai. E eu tive a grande sorte de ser aluno do Marcelo Salomão, que depois ficou um grande amigo, no curso preparatório para concurso aqui em Ribeirão Preto, em 1997 e no comecinho de 98. E o Marcelo, com aquele carisma, com aquela energia, me ajudou muito no direito tributário, me ajuda muito no direito tributário. E uma curiosidade, quando eu fui para o exame oral, eu fui fazer um treino para resposta de questões na casa do Marcelo à noite. Poxa vida! 2 dias antes da prova. 2 dias antes da prova, o Marcelo me recebeu com todo carinho, falou: fica tranquilo que você respondeu todas, eu conheço o examinador, ele tem essa linha, você vai ficar muito sossegado. E graças a Deus deu certo, eu fui aprovado, tomei posse com 23 anos na Procuradoria e depois voltei aqui várias vezes. Sempre Dá para aposentar o homem já. Deus te ouça, mas vai demorar um pouquinho ainda com essas reformas tributárias. Verdade. Deve dar hoje, que eu tenho de registro em carteira, 35 anos. Caramba. Eu comecei cedo, né, como auxiliar de escritório. Mas o que é interessante é que sempre o escritório na minha vida, no comecinho da faculdade, no finalzinho da faculdade, vocês organizaram um evento maravilhoso, direito penal tributário no Stream Palace, que eu nunca me esqueço, que foi maravilhoso. E o escritório sempre fomentando a vida acadêmica, as parcerias que nós tivemos nessas palestras. O time fantástico aqui do escritório que vai fazer mestrado e doutorado lá com a gente. O João é uma das vítimas, né? E trabalhar e fazer pesquisa, um escritório que incentiva a pesquisa. Então, eu não economizo elogios porque é muito bom estar aqui e é muito bom verificar o quanto vocês se dedicam aí ao aperfeiçoamento dos profissionais que por aqui passam. Bom, então todos já viram que eu ingressei no concurso, tomei posse com 23 anos, fiz mestrado, doutorado na PUC, já comecei a lecionar em 1999, em curso preparatório para concurso, toda uma trajetória no direito constitucional, trabalhando muito com tributário, mudando de áreas na Procuradoria. E em 2017 eu tive a grata surpresa de termos um parecer na Procuradoria dizendo que não havia impedimento legal do procurador atuar como árbitro.
algo que nós já sabíamos, que nós já tínhamos como avaliação, mas ninguém tinha tomado a frente desse tipo de pedido. E aí eu, que já gostava muito de arbitragem, passo a publicar mais, além dos livros de constitucional, livros sobre arbitragem. E começo a atuar como árbitro, presidente, co-árbitro, palestras no Brasil inteiro, eventos. Me tornei coordenador acadêmico voluntário do canal Arbitragem, que é um canal no YouTube especialista em arbitragem, que tem os mais variados temas, inclusive temas de direito material. Tem uma entrevista minha lá com o Chico Musnick, com a Juliana Pelá, dando dicas sobre direito societário. Então, é uma área que eu tenho gostado muito e complementa muito a minha formação, porque eu comecei no estágio trabalhando em vara única e eu tenho um apego muito grande ao direito privado. Eu gosto de estudar direito privado, seja para segurar os pênaltis dos problemas da minha família na área contratual, na área imobiliária, na área rural. Então é algo que me faz muito bem, oxigena muito minha cabeça, porque o direito público é aquele direito engessado. Já o direito privado, como impera a autonomia da vontade, a realidade é mais rica que qualquer teoria. Com certeza. E aí tem aquela questão que toda hora tem um contrato diferente, uma relação diferente, a questão da produção de prova. Então, assim, como eu sou apaixonado pelo direito, ficou muito, muito melhor a minha vida depois dessa autorização para ir atuar como árbitro. Bacana. E o Olavo, apesar dele não ter dito aqui, é uma referência hoje em arbitragem, né? Tem vários livros, artigos em obras coletivas publicados, e assim, quando eu falo referência, é referência mesmo, por todos os lugares que eu ando e que o assunto é debatido, com certeza seu nome é citado. Então, inclusive pela evolução doutrinária do assunto, também fica aqui registrado nossos agradecimentos. E agora o doutor João Domingos, né? Um amigo querido, né? Companheiro aí de lutas, de labuta, né? Mais de 20 anos já aqui no escritório, como eu mencionei no início. Também já está completando o seu doutorado, aí como já mencionado pelo Olavo. Então, mas conta você um pouquinho aí da sua história conosco e depois nós começamos a aquecer o assunto de hoje. Vamos lá. Primeiro que é um prazer, né, estar aqui com grandes amigos, o Rodrigo até há mais tempo do que o Olavo, né, e o Olavo que eu já admirava como constitucionalista, né, conheci o livro dele de constitucional e depois Controle de constitucionalidade. Com o convite desse desafio de escrever sobre arbitragem. Mas antes vou falar um pouquinho da minha história bem rápida, né? Eu entrei aqui quando o escritório tinha acabado de mudar, quando tinha acabado de inaugurar a nossa sede aqui, éramos poucas pessoas, né? E o escritório era um sonho de qualquer estudante do direito estar aqui, né? Eu vim de São Simão, né? Muito embora o Dr. Brasil fale que eu venha de Bento Quirino, né? Eu sou de São Simão. Grande Bento Quirino. Ele me insiste, né? Mas vim de São Simão e era um sonho, era um desejo, e falo para vocês aí que, como sócio, tenho que agradecer todos os dias de poder reviver esse sonho de estar aqui a cada dia que eu acordo, a cada dia que eu pego o meu carro e venho aqui para essa casa, né? Sempre trabalhei aqui com direito tributário, sempre tive ligado a sócios de alto nível como pessoas, como profissionais, que era o caso do Ricardo, o Dr. Sidney Mazetti. Assim, eu aprendi com eles assim, valores não só da advocacia, mas valores de vida, de seres humanos, né? E isso para mim foi uma lição fundamental para tudo. E consegui aqui, tenho 3 pós-graduação e todas na área tributária, e quis mudar. Eu quis, assim, acho que como o Olavo falou, né, um desafio um pouco diferente. Tentar juntar essa experiência que a gente teve ao longo da vida, né, com o direito tributário, mas trazendo uma nuance diferente. E o que me chamou a atenção para a arbitragem? A gente já está aqui com o direito tributário, né, Rodrigo? Acho que desde 97, né? Muito tempo, né? Os processos, às vezes não andam, às vezes você não tem aquela expectativa, aquela agilidade. Você tem, às vezes, uma questão técnica que o juiz ou o julgador administrativo não entende. E você fala, pô, será que não era mais fácil ter um técnico, alguma pessoa com uma especialista para tratar dessa questão de forma mais séria, de forma mais ágil? E aí me veio a oportunidade de escrever e de estar num programa de mestrado
com a oportunidade de escrever, de pesquisar sobre o tema. E com o Olavo, na realidade é ele que me aguenta, né? Manda os trabalhos de Ele que última instiga. hora. Ele que me instiga. Você precisa falar sobre isso, sobre ninguém falou no planeta. Mas aí ele vem, ó, você precisa falar sobre isso. Aí fica bem tranquilo as pesquisas. Se vira e vai procurar. É. Mas você tocou num ponto importantíssimo. Então, só repetindo, nosso tema de hoje, arbitragem. Né? Arbitragem no Brasil. O Domingos falou de processos judiciais e processos administrativos. Né? Processos administrativos, nós temos casos aqui no escritório de autos de infração que foram lavrados há 20 anos atrás. 20 anos atrás, eu tive uma reunião recentemente com um cliente e nós estudávamos um caso de 2003. Ele falou, Rodrigo, preciso pôr na transação. Eu falei, olha, infelizmente a transação para débitos inscritos em dívida ativa, o seu caso não cabe. Ele falou, mas eu quero resolver. E o caso é excelente. E aí muitas pessoas falam, pô, mas por que você não finaliza a fase administrativa e vai para a fase judicial? Por quê? Porque muitas vezes nós gostamos de discutir mais as questões no CARF, em razão da tecnicidade envolvida, que nós temos ali técnicos, representantes do fisco e do contribuinte, do que para o judiciário, e sem qualquer crítica aos juízes ou aos desembargadores, porque sabemos que muitos juízes eles precisam tratar de diversos assuntos. Lá no CARF, por exemplo, as câmaras são divididas por temas. Então, você tem especialistas em PIS, COFINS, especialistas em RCSL, em contribuições previdenciárias. Então, quando o assunto ele é muito técnico, nós priorizamos as discussões ali. Mas, enfim, como que eu fico? Imaginem vocês, um empresário hoje, no mundo de hoje, com a dinâmica no mundo dos negócios que nós temos hoje, ficar aguardando 20 anos, muitas vezes, para saber se ele vai mudar de postura ou não, com relação aos procedimentos que ele adota no cálculo de tributos. Então, eu acho que a gente poderia, começando com a pergunta, o que é arbitragem? O que a arbitragem pode trazer de diferente? Uma realidade cuja judicialização tanto prejudica o ambiente dos negócios, a vida pessoal de cada uma das pessoas, porque nós estamos falando aqui o exemplo foi de tributo, mas muitas vezes o que nós estamos falando é de um tratamento cirúrgico. Nós temos várias questões pessoais que podem ficar aí imbricadas em razão de um dilema jurídico. Então, meu caro amigo Olavo, como expert no assunto, depois do domingo, queria vocês falassem um pouquinho do conceito de arbitragem e o que ela pode resolver desses nossos problemas estruturais. Perfeito. Desde 2010, o CNJ tem uma resolução em que ele adota algo que a doutrina já adotava, que é o sistema de justiça multiportas. Existem várias portas de acesso à justiça. Então, vejam, desde 2010 está superado aquele antigo conceito que para acessar a justiça você só tem a porta do judiciário. E aí nós temos os métodos autocompositivos e os heterocompositivos. Os autocompositivos são aqueles que a gente conhece mais. A negociação, a conciliação, a mediação e temos também o Comitê de Resolução de Disputas ou Dispute Boards, que vem lá dos Estados Unidos, está explícito hoje, ou previsto expressamente na Lei de Licitações, que é um comitê técnico para grandes obras, para casos complexos, que precisam de uma decisão rápida. Então você imagina, vamos construir uma ferrovia, uma obra do metrô, uma estrada, tem um problema técnico entre a administração pública e o particular, ou às vezes entre dois particulares, se escolhem 3 engenheiros, esses engenheiros falam, aqui o problema é esse, quem deu causa foi A ou B. Vamos resolver dessa forma. As partes aderem voluntariamente ou concordam com aquele resultado e aí ninguém vai para o judiciário ou ninguém vai para a arbitragem. Já os métodos heterocompositivos, um terceiro decide. E ele decide o futuro ali. Então nós temos o judiciário e a arbitragem. Os dois equiparados, os dois com sentença judicial ou sentença arbitral, fazendo o quadrado virar redondo, ou seja, fazendo coisa julgada. Ali, a sentença arbitral e a sentença judicial fazem lei entre as partes. Tem uma modalidade que é muito pouco utilizada, que é o arbitramento pericial, que a adesão é voluntária ao resultado, não faz coisa julgada. Então, situada a arbitragem dentro desses métodos, a arbitragem é uma forma de você resolver litígios. E quais litígios? Litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis,
que são direitos transacionáveis. 99,9% dos processos de uma vara civil você pode trazer para arbitragem, porque a maior parte ali é transacionável. Você não vai pegar causa de família, você não vai pegar causas entre menores e incapazes. Então você traz um número enorme de causas do poder público que precisa resolver sobre direito penal, improbidade, saúde, corrupção, e traz para a iniciativa privada com um custo, porque é um serviço privado, evitando que as partes que gostam da demora do judiciário usem o próprio judiciário para ganhar tempo. Que é o que muito acontece. Que é o que muito acontece. Os árbitros são privados, entes privados, pessoas particulares, e eles recebem poderes de uma convenção de arbitragem. A convenção é o gênero, que tem duas espécies: uma cláusula contratual ou o compromisso. A diferença entre a cláusula e o compromisso é temporal. A cláusula é muito mais eficiente, porque você entra no site de uma câmara que você viu o preço, que você viu quanto custa, porque tem câmara que é muito caro para o seu litígio, copia e cola no seu contrato. Se não tiver litígio, ela nem vai ser aplicada. Já o compromisso é depois do litígio. Depois do litígio já tem animosidade, já tem briga. Aí você não consegue chegar a um denominador comum. Até importante, uma dúvida minha antes de passar para o Domingos, quando eu vou fixar uma cláusula arbitral num contrato, eu preciso da anuência da Câmara, eu preciso... Aí já pensando operacionalmente, é necessário um contato prévio? Excelente, tua dúvida é muito comum. Não é necessário entrar em contato com a Câmara. Você vai no site dela e já copia e cola, desde que você fez um estudo. Se o custo é bom, é acessível, se aquela Câmara tem um relacionamento bom, se ela é uma Câmara com membros idôneos, isso é importante. E aí você copia e cola no seu contrato e às vezes essa cláusula morre. Porque quando, graças a Deus, a maior parte dos contratos são cumpridos, né? E aí nós não temos o litígio. E a Câmara não ganha dinheiro, o árbitro não ganha dinheiro. Então, tudo isso depende de ter o problema para você acionar a Câmara. E aí, meu caro Domingos, o que você gostaria de complementar? De acrescentar, né? Ô, Rodrigo, você tocou num ponto que é bastante interessante, né? Quando a gente olha os dados do CNJ, quem são os maiores litigantes? Questão bastante interessante que pouca gente sabe. Estado. Infelizmente. O Estado em questões previdenciárias e tributárias. Então, o que acontece? Você acaba tendo um estoque de processos no judiciário, né? E até no administrativo também, resolvendo questões tributárias e previdenciárias, que acaba não tendo vazão. O ralo, né, para escoar esses processos, ele é bem menor do que a demanda. E você acaba tendo um processo com 5, 10, 15, 20 anos sem resolução. E nem sempre a demora é boa. Nem sempre a demora vai trazer benefício para as partes. Veja, quando a gente trata de questões tributárias, você acha que um empresário tem interesse de demorar uma causa de repetição de indébito ou para saber se ele está recolhendo um tributo certo de 20 anos? Então, assim, não vejo muito sentido. Então, penso eu que a arbitragem, a gente que vai ser até objeto da nossa discussão, né? Ela pode avançar ainda muito e ainda em temáticas que tinham um certo preconceito, como é na questão tributária. E já trazendo um gancho de outra questão que a gente debateu aqui, né? Questões técnicas, né? O juiz ele tem que entender de penal, previdenciário, civil, etc. Nós aqui, né, somos um escritório especializado, por quê? Para melhor atender o seu cliente, para dar uma resposta melhor para o seu cliente. Eu imagino que a ideia, né, de quando você de distribuir a jurisdição seria nesse sentido, né? Dar uma resposta mais rápida, mais eficiente, mais técnica para aquele seu caso. Excelente. E você tocou num ponto interessante, né? Porque até trazendo um pouquinho para o tributário, muitas vezes a gente pensa, não, mas toda vez que eu possa figurar como devedor, com certeza eu vou preferir a morosidade. E não é bem assim. Aquele exemplo que eu dei agora há pouco, né? Onde o cliente foi autuado em 2003, ele não tem interesse nenhum em postergar. Ele quer resolver o problema dele e o mais rápido possível. Ainda que a resolução do problema seja pelo pagamento. Ele quer ter a certeza que realmente aquela postura ela era devida. Até porque
os fatos continuam. Então, se for necessário algum tipo de mudança de postura, que se tenha já uma definição célere, né? Então, acho que é importante a gente mencionar a morosidade, muitas vezes, ela não é de interesse sequer do devedor. Então, se você figura como contratante ou contratado, já levando na esfera cível, né? Muitas vezes, se as obrigações são para minha parte ou para a parte da minha empresa, pode ser que eu queira resolvê-la de uma forma mais célere. E aproveitando esse gancho que vocês dois trouxeram, é importante a gente lembrar o seguinte: o particular, ele quer resolver o problema e ele sempre pensa no bolso. Nesse caso é da empresa. O valor dessa dívida está ali contabilizado, ele tem a reserva, ele fica com aquele dinheiro parado, ele não pode fazer girar no seu fluxo de atividade econômica, que é o seu ganha-pão. Ele fica com aquele problema na sua cabeça, como aquela espada de Damocles que a gente conhece a história. E, mais ainda, nesse caso, a transação ainda é travada. Exato. Por quê? Porque se tivesse transação em débitos não inscritos, o teu cliente tinha feito a transação. Não, mas com certeza. Imediatamente, porque ele faz análise econômica do direito. Às vezes, o particular, sem conhecer, ele acaba fazendo, ele vê o custo da transação, daquele tempo de discussão, daquele litígio. Exatamente. E do custo de oportunidade. A opção da arbitragem, nesse caso, traria um custo de oportunidade fantástico para o particular e para o contribuinte. Imagina crédito de CMS, que é algo que todo mundo quer resolver rapidamente. E aí eu trago um exemplo da iniciativa privada também. O simples fato de uma cláusula arbitral constar em um determinado contrato gera uma questão psicológica. Aquele que pensa em descumprir o contrato vai pensar em 2 vezes. Porque ele não pode contar com a morosidade da justiça. Exatamente. E também tempo é dinheiro. Então, assim, no custo de oportunidade, quanto vale aquele tempo? Numa briga societária, numa questão de uma compra e venda de um imóvel, que o sujeito assume a posse e para de pagar condomínio, para de pagar luz, para de pagar IPTU, e a raiva daquele que vendeu e não recebeu. Obras públicas paradas. Obras públicas paradas. Prejuízo para a população. Prejuízo para a população. Aqui em Ribeirão Preto, nós tivemos várias obras públicas e eu tentando num trabalho de convencimento do nosso querido chefe do executivo desde 2017 para inserir cláusula arbitral. Porque com a cláusula arbitral, a obra pública paralisada, rapidamente ela tem uma solução. E até te fazendo um questionamento nesse sentido, nós sabemos hoje da complexidade que é o setor público, você já comentou aqui, ele é altamente engessado, né? O Domingos já falou da possibilidade em matéria tributária. Quais litígios? Você já mencionou aqui os direitos disponíveis, né, dentro da esfera civil, eles são viáveis, mas até olhando um pouquinho mais para o poder público, quais litígios nós poderíamos utilizar da cláusula arbitral? Ótima pergunta. Essa é a maior questão hoje discutida, né? Já temos alguns pontos pacíficos na jurisprudência. Então aí nós usamos aquela classificação do Rafael Bielsa em atos de império e atos de gestão. Aqueles atos de império que o poder público exerce como forma de soberania, direito de punir, cobrar tributo, o poder de polícia, eles são classificados como atos que não vão para arbitragem. Até a parte tributária eu coloco como ato de império, mas ele é transacionável até por força. O Código Tributário Nacional, que demorou para ter uma regulamentação, e nós tivemos a transação tributária federal, tivemos a transação tributária no estado de São Paulo, alguns entes municipais e foi uma maravilha a transação tributária para todo mundo. Gerou uma economia de dinheiro para todo mundo, uma receita fantástica e azar de quem não implantou ainda. E azar de quem ainda tem uma transação travada. Sim. Porque quanto mais ampla, melhor para todo mundo. Então nós não podemos mais ter isso. E acho que o poder público aos poucos está se sensibilizando sobre isso. Mas o que falta na matéria tributária é uma lei, porque o administrador público é travado. E nem precisava de lei, na minha opinião, acadêmica. Mas vai sair, tem um projeto de lei em andamento. Alguns municípios já têm, Ribeirão tem uma lei de transação tributária por lei complementar, que foi declarada constitucional, na sua maioria, pelo TJ de São Paulo, no órgão especial. Só um dispositivo mínimo que falava que era o legislativo que celebrava a convenção. Porque aí é violação da separação de poderes. Então, voltando. E atos de império, fiscalização, delimitação de campos de petróleo, imposição das cláusulas exorbitantes,
Isso, no direito administrativo, sai da arbitragem. É a minoria. A maioria dos casos vem para arbitragem. Então, questões contratuais da administração pública vêm para arbitragem. Questões que envolvem equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, que é a maior discussão. Por quê? Porque o contrato é feito por muito tempo. E a economia muda. Como a economia muda, as condições para ambas as partes geram problemas. E isso vai ser discutido na arbitragem. E os dados estatísticos são fantásticos. A União, só na parte das autarquias, tem mais de 500 bilhões de reais em discussão em arbitragem. E com grande êxito. Isso sem contar as da União como administração direta. O Estado de São Paulo também tem uma experiência fantástica em termos de arbitragem, todas elas contratuais, e o município de São Paulo também. De forma que a administração pública veio para a arbitragem, o balanço é super positivo e essas questões contratuais pululam. Tanto que a lei de desapropriações foi alterada para a previsão expressa da arbitragem para fixar o valor. E uma das primeiras arbitragens que nós tivemos aí no país foi a do caso Laje, para definir o valor da indenização daquele parque Laje. Esse é o caso que a doutrina cita mais, mas numa pesquisa recente que eu fiz, eu achei mais outros dois, que Rui Barbosa atuou. O primeiro foi para dividir o estado de Minas, para discutir a divisa do estado de Minas com o Espírito Santo. E o segundo foi da Fazenda Lambari, que o estado de Minas alugou, arrendou, para que era uma estância turística. E depois desistiu, e isso foi discutido e chegou até o Supremo. Mas isso antes da lei atual de arbitragem. De forma que a administração pública é muito feliz hoje na arbitragem. Os eventos que nós organizamos, seja pelo canal Arbitragem, seja em outras instituições, os relatos são fantásticos. Então, todo ato contratual, se tiver cláusula ou compromisso, vem para a arbitragem. Não precisa estar no edital de licitação e é uma maravilha, porque a solução é rápida e aí o serviço público de coleta de lixo, o serviço público de transporte público, ele não fica paralisado, porque o árbitro analisa aquilo. E mais ainda, você vai cair numa vara da Fazenda Pública quando o juiz julga IPTU, ICMS, mandado de segurança, e você entra com uma causa de uma complexidade impressionante, bilionária, para ele tratar naquele limite de tempo e dentro daquela meta que o CNJ impõe. Então a gente não pode esquecer que o juiz hoje ele é cumpridor de meta. Ele é cumpridor de meta. E eu sou casado com um juiz, eu sinto isso como é difícil. Exato. Porque o juiz tem um número mínimo de sentenças para dar. Então ele tem que otimizar... não interessa a complexidade da sentença. E não interessa a complexidade da sentença. Tem que respeitar esse número. Tem que respeitar mas, poxa, só processo complexo caiu na minha vara esse mês. Problema seu. E muitas vezes, né, Olavo, até, desculpa te interromper, mas muitas vezes o juiz não depende só dele, do julgamento. Então, vamos pegar esses casos onde você mencionou, onde eu tenho que discutir o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Eu tenho informações, dados econômicos, eu vou precisar de uma perícia. E quanto tempo o perito vai demorar para entregar um bom trabalho? Né? Então, ou seja, e aí nós temos que atender os prazos processuais, nós temos que atender... Então, o engessamento, não estamos aqui criticando a questão do Código de Processo Civil, que já teve um bom avanço, mas ainda é travado por suas razões originárias, mas você acaba travando a situação por ano sem qualquer artimanha das partes ou qualquer impropriedade técnica por parte do juiz, né? A estrutura da arbitragem é muito voltada para esses casos complexos, porque aí o tratamento é mais dedicado. A gente faz uma comparação entre uma consulta num médico particular e o SUS. Perfeito. Porque ali nós temos um contato direto. E mais ainda, nós temos um procedimento totalmente flexível. Então você pode chamar o perito para que as partes façam a cariação com o assistente técnico em audiência, para que o perito seja arguido diretamente pelo árbitro, pelos advogados, com uma apresentação do caso em audiência antes pelos advogados. Então, os árbitros já leram o procedimento, os advogados fazem uma apresentação e aí vamos para a audiência. E aí nós temos toda uma informalidade técnica. E vejam, até hoje, o parecerista jurídico ele pode ser ouvido em audiência em arbitragem. Olha só. Tanto que eles já colocam o custo do parecer e o custo das horas que vão ser dedicadas a uma audiência. Isso no judiciário,
É totalmente Impossível. inviável. A realidade é completamente diferente, né? A arbitragem ela tem uma flexibilidade procedimental que o Código de Processo Civil não permite. Então, isso é uma das vantagens do procedimento arbitral. E implica diretamente na celeridade, na resolução de questões de forma técnica, e aí vai, né? Ô, Domingos, Mas precisa tirar esse mito, né, de que a Esse arbitragem é mito, difícil, que é exato. complicado. É exatamente o contrário. Até minha pergunta para você iria nessa questão que o Olavo já deu um spoiler aí sobre a questão da matéria tributária, né? Quer dizer, a fiscalização, a competência do poder público está fora de cogitação, cair em arbitragem pelas questões, ali é o poder de império puramente do Estado. Agora, declarar a inconstitucionalidade de uma lei também está fora do campo da arbitragem, né? Eu não posso que um árbitro declare sobre a lei. Essa era a minha dúvida. Tributária. Essa era a minha dúvida. E aí, mais uma dúvida ainda que eu gostaria que você esclarecesse, né? Que eu acho que é aí que entra o grande ponto, que é a discussão sobre o quantum do tributo. Né? Que também, por muitos anos, nós falamos, mas eu não posso que a arbitragem, que o árbitro decida o quanto o poder público pode cobrar. E hoje nós já temos uma realidade, o Olavo deu o exemplo aqui que eu nem sabia, do município de São Paulo, né, que já tem casos exitosos. Então, se você puder entrar um pouquinho mais na questão da parte tributária, aí seria interessante para elucidar alguns pontos. Pergunta excelente, né? Uma coisa são os atos de império, outra coisa é o crédito tributário. O crédito tributário, que resumindo a história para o pessoal entender, é aquilo que a pessoa tem que pagar. Exato. Esse valor, depois de fiscalizado, depois de autuado, de definido, é desse valor que a gente está falando. Esse valor pode ser objeto de arbitragem, tal como é com a transação. Então eu não vejo nesse sentido nenhum. Lembrando do negócio jurídico processual, que também já foi que veio inspirado aqui na arbitragem. Já veio inspirado na arbitragem. Muito boa então, lembrança. Esse crédito, esse mito da indisponibilidade do crédito tributário, ele já acabou. E a própria questão da transação, acho que reflete isso de forma bem tranquila. Agora, o ponto fundamental que está no projeto, né, da arbitragem, que é a questão da constitucionalidade. Isso. O árbitro, ou ilegalidade. O árbitro é juiz de fato e juiz de direito. Então, inclusive defendo isso, né, com orientação do Olavo, defendi isso, que o árbitro tem não só que julgar a inconstitucionalidade, ele tem o dever, né? E a Constituição é uma norma que está no sistema, então ele tem que aplicar. O projeto, né, se ele não teve modificação, ele não permite ao árbitro declarar inconstitucionalidade, não é bem o entendimento que eu tenho, mas precisamos ver como é que vai passar esse projeto, como é que ele vai ser definitivamente aprovado, né? Mas com relação ao crédito tributário em si, eu não vejo impedimento nenhum para que a arbitragem possa surgir e crescer cada vez mais, inclusive com exemplos de outros países, como, por exemplo, Portugal. E para concluir meu entendimento, né, o Brasil é um dos países que mais faz normas em matéria tributária e mais faz normas inconstitucionais, ilegais. Agora eu vou aproveitar o Olavo, como eu já mencionei no início, ele tem um livro sobre controle de constitucionalidade. Então, Olavo, até dentro desse assunto que eu gostaria de cutucá-los, né? Como que fica a questão da competência do STF, que faria o controle de constitucionalidade, se eu delego para a Câmara Arbitral esse tipo de discussão? E até se você puder, eu confesso aqui para vocês que eu não li o projeto ainda, não conheço. Então, se você puder ainda também trazer um pouquinho de informações. Muito boa pergunta, como tudo aqui. Acho que só a gente vai passar um tempão aqui, porque está tão agradável e com essas perguntas tão polêmicas, a gente não tem jeito de ser muito rápido. Mas, em síntese, a gente volta depois. A gente volta, vamos fazer outros. Em síntese, o árbitro tem o poder de declarar a inconstitucionalidade, porque senão você diminuiria a natureza jurisdicional da arbitragem. Qual é o problema que já identificamos antes desse projeto ser elaborado? No comecinho da pandemia, eu fiquei 4 dias preparando um anteprojeto de lei para sair dentro da lei de transação tributária estadual a pedido de uma grande autoridade pública do estado de São Paulo. Não saiu, mas foram 4 dias de imersão concreta na redação. E o grande problema da desconfiança da arbitragem tributária são a questão dos precedentes vinculantes do Supremo. Seja no controle de constitucionalidade, seja, às vezes, até do STJ em matéria de definição de lei federal. De forma que
No anteprojeto foi aprovado o entendimento que deverá constar do compromisso, a obrigatoriedade do árbitro aderir aos precedentes vinculantes. E também constitui uma das causas de nulidade da sentença arbitral aquela que viola os precedentes vinculantes. Algo que não está na lei de arbitragem, mas que está contemplado no projeto de lei de arbitragem tributária que andou agora no Congresso, já foi para o Pleno do Senado essa semana. Ou seja, ele não pode inovar, mas ele tem que respeitar o controle já exercido pelo STF. Isso. Ele pode declarar inconstitucionalidade, se o Supremo já declarou, e ele pode declarar inconstitucionalidade se não tem nenhum precedente vinculante. Tá. Então ele pode fazer as duas coisas. O projeto prevê essa possibilidade. Ele prevê essa possibilidade, porque senão você acabaria com a natureza jurisdicional do árbitro. Ele seria uma mera autoridade homologatória. E o poder público poderia, nesse caso, invocar a competência do STF para rever a decisão do árbitro? Não, porque a arbitragem é instância única e não tem recurso da arbitragem. Não dá para interpor um recurso extraordinário. Quantos anos eu ganho numa brincadeira? Mas ganha muito tempo. E para o poder público é bom, porque nós temos estoque. Hoje nós temos aproximadamente 18 bilhões de reais no estado de São Paulo de seguro-garantia. Que 18 bilhões. Olavo, até desculpa, não estava dentro da nossa discussão aqui, mas você como procurador, tivemos agora recentemente a transação aqui no estado de São Paulo, e pelo menos a impressão que nós temos aqui no escritório, um número absurdo de transações foram realizadas, os números para o estado também foram gigantescos, acredito eu. Uma maravilha, um recorde de arrecadação, tanto no estado de São Paulo quanto a União. Alguns municípios que aderiram, aqueles municípios que não aderiram ainda, corram para copiar os modelos aí existentes. E uma satisfação dos próprios contribuintes. E uma satisfação ainda daqueles detentores de precatório. Porque, poxa, infelizmente, São Paulo está pagando hoje precatório de 2010. Com essa adesão à transação, houve um aquecimento do mercado de aquisição de precatórios. Eu tenho precatório, para você ter uma ideia, eu não aguento mais tocar meu telefone para comprarem meu precatório, receber e-mails. Por quê? Porque querem usar na transação. Você pode, no estado de São Paulo, hoje, usar 75% do seu precatório para pagar uma dívida tributária. Então, veja como isso nós tivemos um avanço fantástico e só teremos avanço nisso. Porque com essa experiência positiva, o Estado sempre já está estudando uma forma de aprimorar isso e aumentar a arrecadação. Então, essas medidas merecem muitos aplausos. Nós tivemos um resultado muito maior que os refis antigos. Muito maior, né? Muito maior. Nós temos que pensar em aumento de arrecadação, não só com aumento de carga tributária, com mecanismos mais eficazes. E um detalhe, né? O que você acabou livrando aí, o Poder Judiciário, tem uma conta indireta em tudo isso. A liberdade que você deu para o procurador, que tirou centenas, milhares, poderia dizer, de processos, para que ele possa se dedicar de uma maneira mais tranquila, né, em outros casos, com certeza. E aí, a gente já está quase com 40 minutos aqui de episódio, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta que eu acho que é bem interessante aqui. Nós falamos muito da arbitragem, obviamente vamos ter que voltar aqui em outras discussões, mas eu queria saber como é a carreira do árbitro e do advogado na arbitragem. Se vocês puderem também dar um pouquinho, porque com certeza nós teremos aí inúmeros advogados interessados em buscar esse caminho. Então, sobre essa questão operacional. Excelente pergunta. O árbitro, de acordo com o artigo 13 da Lei de Arbitragem, ele basta ser uma pessoa capaz, no sentido cível da palavra, da expressão, e ser de confiança das partes, ser uma pessoa idônea, imparcial. Então, ele não precisa nem ser bacharel em direito. Ele pode ser médico, tem câmaras só de médicos, ele pode ser engenheiro. O que se recomenda é que quando eles não têm formação jurídica, que o presidente do tribunal tenha formação jurídica, para que todo o procedimento e a sentença respeite o devido processo legal, contraditório, ampla defesa. E há uma pesquisa recente do perfil do árbitro brasileiro, baseada aí numa casuística de várias câmaras. Então, o árbitro hoje tem, em média, 45 anos de idade, em média, todos com pós-graduação, a maioria, assim, com mestrado e doutorado, a maioria com livros publicados, porque a qualidade do livro demonstra a qualidade do trabalho técnico ali empreendido, e a maioria advogados.
e poucos procuradores, porque é mais aqueles procuradores de estados que podem advogar, e São Paulo. São Paulo não pode advogar, mas pode ser árbitro. E é uma carreira, assim, muito bonita, mas você precisa já ter uma confiança técnica, uma produção científica que vai gerar uma confiança técnica para você ser nomeado. O advogado, primeiro que para atuar na arbitragem nem precisa ser advogado. Não se exige capacidade postulatória, mas é uma loucura você imaginar o contrário. Então, nunca vá para uma arbitragem sem um advogado. O cliente poderia ser representado pelo contador de confiança dele. Sim, vai ser aquele metralhadora no pé, a gente brinca, mas é igual advogar em causa própria. Né? Não faça isso, pelo amor de Deus. E mas o que nós vemos também é advogados muito experientes, a rentabilidade dessas duas atividades é sensacional, o advogado muito melhor remunerado do que o árbitro, e muitos pareceres também. Nós temos, como são questões jurídicas complexas... Muitas vezes o próprio árbitro ele pode solicitar a contratação de um parecer. É possível, mas os advogados é que geralmente trazem. Entendi. Então, assim, eu tô com um caso de 2023 que já vieram 2 professores diferentes com pareceres sobre questões diferentes. Tá. Então, é muito comum. E para o advogado, o Olavo tem até mais experiência, né? A principal questão é que nós não temos que respeitar o CPC, né? Perfeito. Não dá para você chegar num procedimento arbitral imaginando que você vai seguir as regras do CPC. O Olavo até fala, tem advogado que passa vergonha, né? Porque não tem absolutamente nada a ver. A arbitragem ela é fundada na autonomia das partes, na autonomia privada, e cada um define até o procedimento. Uma das questões, né? que eu iria fazer também, dentro dessa hora que você comentou, por exemplo, se as partes decidem no meio do processo, no meio do procedimento arbitral, as duas resolvem querer substituir o árbitro. Isso aí não é admitido. Não é admitido, porque senão você está ali violando todas as regras. Ainda que Mas na prática, se elas ali deixam de pagar as despesas e abandonam o procedimento, então existe o que é teórico e o que é prático. Eu sempre tomo muito cuidado, porque eu acho que é da minha formação paterna. Meu pai sempre falava, meu pai é advogado, mas nunca exerceu. Sempre cuidado que teoria é muito bonito, mas a prática é mais rica. Então, assim, na prática eles podem fazer isso, mas não é uma coisa muito estranha, né? Não é usual também. E não é usual. Nós temos um caso recente que o TJ julgou e deu publicidade para o acordo que o árbitro abandonou a causa. E não tem declaração formal dele, nem nada. E os outros árbitros, não sei, se atrapalharam e mandaram a sentença arbitral para a Câmara. E aí o tribunal não... O árbitro abandonou. Essa é nova. Há suspeita no acórdão de ter sido uma vedação que surgiu para o regime jurídico dele, na carreira dele. Mas é algo presumido, não é declarado dele. Então tem uns casos muito interessantes. E para você que está assistindo aqui, eu gravei essa semana uma aula para ESA Nacional, a Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional, que vai disponibilizar em breve um curso de 2h30 de introdução à arbitragem. Desde o começo, fazendo um passeio por toda a lei, mostrando casuística, com slides e tal, para tentar disseminar. Como eu estou também lá naquela Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, essa é uma das iniciativas. Nós gravamos um curso no YouTube, na primeira gestão, com vários professores, e agora eu gravei isso sozinho. Que bacana. Não, excelente. E vejam, né? Várias informações novas que eu mesmo não tinha nesse nosso bate-papo de hoje. Eu queria só pedir as considerações finais para a gente poder ir encerrando. Infelizmente, o tempo passa rápido. Então, se vocês puderem fazer as considerações finais, depois eu encerro esse nosso episódio, que com certeza vai demandar uma nova data aqui. Joia, agradecer aí o convite do escritório, a presença do Olavo, torcer muito para que a legislação seja aprovada, para que o projeto prossiga e seja rápido, para que haja efetivamente a implantação da arbitragem tributária. Sem medo, eu também concordo que ela não precisaria de legislação, de nada disso, mas, de outro lado, eu vejo que para o administrador, com tantas questões que a gente tem... Em razão da realidade brasileira, né? A realidade brasileira está difícil até se opinar, né? Você vai opinar, alguém pensa diferente e já fica complicado. Então, você tendo uma lei ali que resguarda o administrador, realmente vai ficar mais fácil. Mas vamos torcer muito, né, para que a legislação venha, para que tenha efetividade, para que a gente não fique com a transação só depois, quando está inscrito em dívida ativa, né? A gente resolver o problema
ainda mais de forma anterior e de forma mais célere e mais rápida. Obrigado, João. Eu também quero agradecer, mas antes de encerrar, lembrar que o projeto de lei prevê uma vantagem muito grande na arbitragem tributária, que depois da sentença arbitral pode ser concedido um desconto para pagamento da multa. É verdade. Então, perde e ganha o contribuinte com essa situação. E eu acredito que é algo que o fisco tem que se preocupar mais, em que não ter só aquela sanha arrecadatória, não só aquele número de execuções infindável atolando o judiciário. Quero dizer mais uma vez que é um prazer intelectual participar dessa conversa com vocês. Saio daqui aprendendo muito com o João e com o Rodrigo, pessoas que eu admiro muito. O escritório, nem diga, só tem craque aqui. E dizer que eu estou à disposição para voltar e aprender mais com vocês aqui. Com certeza não faltarão temas para sua vinda aqui, meu amigo. Muito obrigado de coração, gratidão ter você aqui na nossa casa. Você é um grande amigo de todos nós, tá? E uma fonte inesgotável de ensinamento. Meus amigos, minhas amigas, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, tema arbitragem, um assunto interessantíssimo e importantíssimo para o futuro do nosso país. Tá? Se você gostaria de fazer alguma sugestão, indicação de temas, de pessoas para comporem essa mesa, só mandar um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Vai ser um prazer ouvir suas críticas, sugestões, enfim, nós queremos um debate aqui bem dinâmico, podendo ouvi-los. Se você quer acompanhar os nossos outros episódios, como já dito aqui, basta entrar nos nossos canais de streaming. Foi um grande prazer, uma grata satisfação compor essa mesa na data de hoje. Até mais.